Então, primeiro, isso aqui é uma sabatina, uma entrevista, tá, candidato? Não é um interrogatório, senão mas eu tô... vai ter que dar umas bordoadas no senhor, que esse interrogatório é na bordada. Eu estou à vontade. Mas assim, eu vejo com uma pretensão enorme do senhor, né? O senhor tem, apesar de uma militância política muito antiga, o senhor se jactava no início, nos bastidores aqui, de ser uma direita impertinente, aquela direita que não enverga o sabor da porrada. Minha pergunta é exatamente nessa direção. Não é pretensão demais? O senhor obteve pouco mais de 1.000 votos, né, na última eleição de 2016, me corrija. Teve um mandato de vereador entre 2002, dois mandatos de vereador. E desde então o senhor se tornou, diria, uma figura um tanto pálida no cenário político e, de repente, o senhor pretensiosamente se candidata ao Senado. Apesar de ter respondido essa pergunta de alguma forma por colega, né, por Paulo, que é o nosso âncora, eu vou insistir, né, nessa pergunta, sabendo que será tão somente um protagonista. Não é porque o senhor está aqui, né, porque a emissora escolheu entrevistar os candidatos a senador e não estender isso para todo o legislativo, que seria muita imprudência também. Mas, de qualquer forma, gostaria muito que o senhor explicasse quais são os seus objetivos, essencialmente políticos, considerando que o senhor vai ter tão somente um coadjuvante no processo de escolha para o Senado. Então, essa é a minha pergunta. Eu concordo. Eu diria assim, que talvez seja muita areia para meu caminhãozinho, né? Essa que é a realidade. Mas, por outro lado, eu vou fazer quantas viagens precisar. E a Câmara de Vereadores me deu uma experiência muito interessante, porque quando eu cheguei na Câmara Municipal de Maringá, nós tínhamos 15 vereadores e 12 assessores cada vereador. E eu achei, o francês é minha testemunha, eu achei que aquilo lá era descabido. Chamei 8. Fui convidado, então, pelo presidente da casa, o Mário Rosokawa Saboia. Você só contratou 8, você tem que contratar os 12. Eu falei, Mário, eu não aceito 12 assessores. Eu não vim aqui para isso. Aliás, isso aqui é um palácio. Eu peço uma caneta vermelha, uma preta, uma azul, vem uma caixa de cada uma. Eu peço uma pasta, vem 12. Rapaz, está acontecendo, eu peço o cartão, vem uma caixa de leiteirinho de cartões. Falei, não é isso que eu pretendo, não. Aliás, eu acho que 12 assessores não tem cabimento, nem cabe no gabinete. Então, eu sou o primeiro vereador da história do Brasil que exonerou 8 assessores de cada gabinete. Como o gabinete do presidente, do primeiro secretário e do vice-presidente tem mais assessores, nós dispensamos 96 assessores. No meu primeiro mandato, 90 dias que eu estava na Câmara. Esse dinheiro voltou para a Prefeitura Municipal, que o dinheiro é devolvido. Eu fiz um outro projeto. Aliás, um parênteses. O projeto foi nominado de projeto da moralização. Nominado pelo Humberto Henrique, vereador do PT. Que, aliás, é um vereador extremamente coerente. E aí esse dinheiro, quando foi devolvido para a Prefeitura, fiz um outro projeto chamado Fim de Fila. E esse dinheiro, como o SUS não permite que você complemente a tabela, ele foi então enviado para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISAMUSEP. Através do CISAMUSEP, nós complementamos a saída do SUS, a saúde financeira do SUS, e com isso atendemos 48 mil consultas no primeiro ano e fizemos 2.680 cirurgias. Me permite, candidato, eu não fiz uma pergunta a respeito do teu histórico como vereador. Eu gostaria de saber qual que é a sua pretensão. É essa aí. É exatamente essa. Provar para o Paraná e para o Brasil que a saúde tem jeito. Provar para o Paraná e para o Brasil que o dinheiro tem jeito, trabalho, através do trabalho. Então, qual é? Eu faço uma pergunta. Posso perguntar? Então, o senhor está aqui para fazer pergunta, mas não há problema. O senhor está aqui para responder a pergunta. Eu pergunto a todos. Eu pergunto a todos, o que é preciso para ser feliz? É isso que me levou. Porque me contorcer no sofá, vendo esse povo sofrendo desse jeito, no país mais rico do mundo, falei, não, eu tenho que, se não eleger, pelo menos deixar o recado para esses camaradas que chegam aí e não fazem nada. Essa discurso é de esquerda, viu, candidato? Não é de direita. Não, então eu digo isso. Pergunta, a resposta eu não recebi. Qual é a necessidade de você para ser feliz? Todos podem... São 2 palavras. Posso responder? Por favor. Demoraram para responder. Saúde e trabalho. No momento que você gerou saúde e você gerou trabalho, você consegue fazer com que as pessoas sejam felizes. Porque o indivíduo sem emprego, sem trabalho, ele é um indivíduo infeliz, ele não consegue prover a sua casa. Então, vendo isso, eu resolvi
participar. E se não me eleger, eu quero deixar o recado para os demais candidatos que isso é possível. E nunca fizeram. Nunca fizeram. Por que não fizeram? Ou porque tem preguiça ou porque não tem atitude e nem iniciativa. E é isso que me leva a ser candidato. Porque eu aprendi lá na Câmara Municipal que eu tenho atitude e por isso quero tomar atitude como senador da República. Claro que, como eu acabei de dizer, eu posso deixar esse recado. Porque, olha, outra coisa muito importante. Trabalho. O Brasil é um país milionário, vou repetir, com o povo pobre. Trabalho. Você veja uma coisa. Nós temos aqui em Maringá a Noroeste Garantia de Crédito. A Noroeste Garantia de Crédito traz ao trabalhador e ao gerador de emprego uma garantia, porque ele garante o crédito. Começou com 3 milhões de reais, sendo que um requerimento meu, eu acho que o francês vai lembrar disso, a prefeitura investiu 1 milhão, o Senai 1 milhão e assim 1 milhão. Hoje tem 54 milhões em caixa, garantindo o crédito do pequeno e do microempreendedor. Então é por isso que eu sou candidato. Eu acho que eu trouxe uma coisa que pode ser para o Paraná e para o Brasil. Eu falava para o Osmar Dias na época da candidatura dele, falava, Osmar, nós vamos através dos consórcios intermunicipais de saúde e das cooperativas mostrar que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Ainda mais agora que acabou essa assalto aos cofres públicos e que estão surgindo coisas muito interessantes. Você veja, posso continuar? Pode concluir, por favor, candidato. Eu estou falando demais. Se vocês acharem, pode me interromper. Veja bem, na área da saúde, eu sei uma experiência muito grande na área da saúde, não só na área do tratamento médico, do atendimento médico, do acesso do paciente ao médico. Depois que terminou o mandato do Silvio Barros, que no mandato do Silvio Barros esse dinheiro continuou tendo, porque o dinheiro que veio não chegou. E ele investiu e nós continuamos. Acabou o problema da pequena cirurgia, da baixa complexidade, acabou. Era 4, 5 dias, o paciente estava sendo operado, amígdala, fimose, hérniazinha, períneo, tudo. Ora, então no Maringá podia provar para o Paraná e para o Brasil que tem jeito. Entendeu? E isso que eu não consigo entender. Agora, uma outra coisa interessante. Eu atendo um paciente. Na época, 4, 5 dias. Hoje, 2 anos, uma consulta de SUS. 1 ano no mínimo. Eu continuo atendendo SUS, atendi SUS a vida inteira. E continuo atendendo. Então eu pergunto ao paciente, quantos dias você está esperando essa consulta? Ah, doutor, está mais de ano. E eu vejo lá, no papel, na guia dele. Outro, 2 anos. Então isso não é descabido para um país como esse, homem de Deus. Nós temos que acabar com isso, e isso vem lá de cima. Eu vi, você desculpa, eu gosto do Álvaro, sou amigo dele, votei a vida toda nele, mas eu vi ele aqui dizendo, pois é, eu fiz a CPI do futebol, eu isso e mais aquilo, mas podia ter feito muito mais. As cooperativas são a grande saída, e a cooperativa, o Paraná, é riquíssimo, o Brasil hoje é riquíssimo em cooperativa. Mas eu tive uma surpresa muito interessante. Você sabia que o ICMS, quando sai, por exemplo, do estado do Mato Grosso, a Cocamar compra a soja do Mato Grosso e traz para o Brasil, ela traz para o Paraná, para moer a soja aqui, ela paga um ICMS de 6,5% do valor da carga. Sabe onde vai esse dinheiro? Para lugar nenhum, para nuvem. É uma nuvem, ele fica lá numa nuvem. E ninguém pode mexer nele. É incrível. Aí eu fiz a pergunta, mas ele se ficar 10 anos lá tem correção? Não, não tem correção nenhuma. Eu falei, mas rapaz, então você está entendendo o que esses políticos estão fazendo, cara? Não é possível. Então eu não consigo mais ficar me torcendo no sofá, vendo aquilo lá, vendo aquilo ali e não tomar atitude. Então eu tomei uma atitude, sou candidato. Não vou me eleger? Não interessa, mas eu vou deixar o recado. Porque você veja, a Cocamar, aí a diretoria da Cocamar, numa maneira inteligente, para usar esse dinheiro da nuvem, sabe o que eles tiveram que fazer? Começar a fabricar álcool. Porque eles investiram, porque aí você pode pegar esse dinheiro e investir num outro ramo da tua indústria. Porque se for para o mesmo ramo para melhorar, não. Então eu faço uma proposta. Esse dinheiro que aqui a Cocamar tem 300... A Cocamar, desculpe. Que o ICMS tem 300 milhões parado. Por que não serve como um seguro agrícola para o micro e pequeno produtor? Com dinheiro desse parado, a troco do quê? Isso é descabido. Então tem coisas no Brasil que a gente pode melhorar. Não adianta falar, eu vou fazer. Não, eu fiz. E quero mostrar que vou fazer muito mais se eu conseguir chegar lá. Eduardo... E se não chegar,
Por favor, políticos do Paraná e do Brasil, tenham a humildade de aceitar isso. Eu não sou um cara orgulhoso, nem ganancioso, não sou racista, não sou nada. Nada. Sou amigo de quem vier. Eu sempre pensei em que as pessoas vivessem uma vida melhor. Quando eu era menino, meu pai falava: filho, você não vai conseguir consertar o mundo, você vai sofrer. E, infelizmente, hoje, eu com 75 anos, eu sofro. Eu fico, mas meu Deus, como é que pode? Agora, numa atitude muito inteligente, outro grave problema: o indivíduo, pai de família, você é um de nós. Sai daqui, quebra o fêmur ali, um acidente de moto, você vai ficar 1 ano afastado do trabalho. Nesse 1 ano de afastado do trabalho, eu dou um atestado médico dizendo que ele vai ficar 180 dias sem trabalhar. Até ele conseguir a perícia, demora 90, 120 dias e ele não recebe nada. Fica lá passando necessidades, sabe? Acabando com a decência do cidadão. O que aconteceu? Agora tem um decreto que são 90 dias. Se ele não passar pela perícia, ele não precisa mais perícia até 90 dias. A partir de 90 dias, ele vai começar a fazer a perícia. Então, mas se eu der um atestado médico frio, estou enliado, porque eu vou responder por isso e o paciente também. Então, tem o peso do peso da mão da justiça. Mas foi uma grande alternativa. Então, as coisas estão acontecendo no Brasil, a caixa preta está sendo aberta. Não quero acusar ninguém que fez isso e fez aquilo, não tem nada. Foi um momento da história do Brasil. Nós precisamos viver agora um outro momento. E mais uma vez, eu espero que eu consiga ajudar nesse momento de Muda Brasil.